quatro paredes esperando eles virem. É para a igreja fechar as portas e ir atrás deles e trazê-los para que enche. Porque eles não têm interesse. Eles têm interesse no show que vai estar tendo aí, parece. Todos pecaram, Romanos 3, versículo 12. Todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo. Todos se afastaram de Deus, todos se desviaram de Deus, todos saíram da casa de Deus e foram para uma terra longínqua. Todos se perderam, todos morreram. O pai do filho pródigo diz: esse meu filho estava perdido, mas foi achado, estava morto, mas ele viveu. Mas antes disso, qual que era o estado dele? O estado dele era de perdido e de como morto. Assim é os pecadores. Espiritualmente eles estão perdidos, espiritualmente eles estão mortos em seus pecados. Isso aqui desperta a consciência da igreja que nós temos que fazer algo a respeito para achá-los, procurar os perdidos até achar eles e conduzi-los à casa do Pai. Isso, meus irmãos, despertará a mente e as consciências das pessoas, para que eles venham se enxergar. O filho pródigo estava lá, né? Enquanto ele tinha dinheiro, tinha amigo e tinha mulherada. Acabou o dinheiro, acabou o amigo, acabou a mulherada, se ferrou. Agora não tem emprego, acabou a herança, gastou tudo. Aí no dia mal, quando estava lá no ápice da festa, né, à meia-noite, 1h da madrugada, o som rolando, bebida na mesa, quando estava lá no ápice da festa, da curtição, amém, aproveita. Quando acabou tudo, chegou o dia mal, as consequências, aí ele começou a ficar pensativo, a refletir, né, tá vendo como as coisas são? Mas de repente ele lembrou, ele caiu em si, abriu-se os seus olhos, caiu em si, acordou para a vida, acordou para a real, caiu na real. Meu pai dá pão até para os empregados, e eu aqui passando fome. Eu vou voltar então para o meu pai, humildemente. Talvez ele não me receba como filho, mas também me receba pelo menos como um dos seus empregados. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Quem sabe eu tenho uma chance, quem sabe ele tem a misericórdia de mim. E com certeza o pai tem, sim. Quando o filho volta, há perdão na casa do pai, há restauração, há restituição na casa do pai. Aleluia, pode adorar o Senhor. Louvado seja Deus. Até as boas obras dos pecadores são pecado. Tem muita pessoa elogiando instituições e pessoas porque eles dão marmita, porque faz isso, porque faz aquilo. Mas toda boa obra, se não é por Jesus, é vanglória. Não é feito para a glória de Jesus, é feito para a glória, para ele fazer papel de bonzinho, para ele ser elogiado. Sabe? Todas essas coisas que alimentam o ego da pessoa. É egocentrismo, é vanglória. Então por isso que a Bíblia fala que até as boas obras dos homens, se eles não são salvos, se eles não têm fé em Jesus, se não vivem para a glória de Deus, leia Isaías capítulo 64, versículo 6. Somos como impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça, nossas boas obras, são como trapo imundo, murchamos como folhas, e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Os nossos atos de justiça, as nossas boas ações, se nós não estivermos em Cristo, é trapo de imundícia para Deus. Só piora, só agrava a sua situação, porque fazendo coisas boas, você vai achar então que você merece Deus, merece o céu. Quando se você não for de Cristo, isso tudo será um engano, uma ilusão. Porque as pessoas não são salvas pelas boas obras, mas os salvos depois fazem boas obras.
não para pagar, comprar, negociar a salvação, mas isso é consequência da graça que Deus coloca em nossa vida. Mas tem pessoas que não têm Cristo, não são salvos, e mesmo assim são pessoas que fazem muitas coisas boas, mas Deus diz que é como uma imundícia, um pano sujo, porque vem de pessoas pecadoras que não foram salvas ainda. Chocante, não é? Chocante, mas eu creio que vocês entendem a Deus aqui. Eu entendo o Senhor, porque quando eu não era crente, não era salvo, muitas vezes eu fazia coisas certas, mas para a minha própria glória, para o meu eu, para o meu ego. Eu não queria nem saber de Deus, estava nem aí para Deus. E eu me sentia muito quando eu fazia coisas boas também. Quando eu fazia coisa errada, se sentia muito. Quando eu fazia coisa boa, me sentia muito também. Maioral. Então era como trapo de imundícia para Deus. Os pecadores estão mortos espiritualmente. Efésios 2, versículo 1. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Veja, meus irmãos, que na verdade o que os pecadores precisam não é de uma ajudinha, um empurrãozinho, uma assinatura, uma cura, uma libertação, uma mudancinha, trocar a roupa. Não, é muito mais profundo do que isso. Os pecadores precisam ser ressuscitados. Não é somente vir à igreja, sentar aqui, ouvir uma mensagem, ganhar um CD de louvor. Os pecadores precisam do maior de todos os milagres. Os pecadores precisam do maior milagre, que é ser ressuscitado. E Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Chegará o tempo em que os mortos ouvirão a minha voz. Os pecadores ouvirão a minha voz e ressuscitarão. Aleluia. Quando eu ouvi essa palavra, meus irmãos, eu nasci de novo. É claro que eu já tinha ouvido várias vezes, mas teve um dia que eu ouvi acompanhado de fé, e aí gerou salvação em mim. Os pecadores amam o pecado. No mundo não tem nada que presta, não. No mundo, o mundo é especialista em oferecer coisas gostosas para a carne. Especialista. Pecar para mim era muito gostoso, era muito bom. Não adianta falar, o mundo não tem nada que presta. Para mim, quando eu era pecador, eu festava muito, eu gostava muito de ir para a festa, beber, usar droga, bagunçar. Era legal demais, era divertido demais. O que o mundo oferece combina certinho com a natureza pecaminosa do homem. E o mundo só tem essas ofertas porque é a natureza humana mesmo que inventa e cria coisas para satisfazer o pecado. Inventa bebida, inventa festa, tudo isso porque satisfaz os pecados do coração. Louvado seja o nome do Senhor. Então, os homens amam, os pecadores amam o pecado, preferem o pecado. João 3, versículo 19. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão porque fazem o que é mal. Sabe por que as pessoas preferem o sistema, o mundo, a droga, a prostituição? Sabe por que eles preferem a treva, a escuridão? Porque eles fazem o que é mal. Dá certinho, encaixa certinho, combina certinho, casa certinho. Natureza pecaminosa, mundo e Satanás. É a tríade do mal. É a união, a harmonia maligna. Preferem, escolhem, decidem pelo pecado do que Jesus. Gostam mais das trevas do que da luz, mais do pecado do que a santidade, mais das coisas do diabo do que das coisas de Jesus, mais do mundo do que da igreja. Uma questão não de falta de saber a verdade, porque muitos até sabem, é uma questão do coração.
Se você for evangelizar eles, é perigoso eles dar aula de teologia